Então, eu vou botar aqui. Essa reunião está sendo Ok. gravada, tá vendo? Então, meus queridos, nós tivemos aqui o nosso estudo, 8 hábitos eficazes para um líder de pequeno grupo, né? Ele começa nos dizendo, o Dave Allen, né? Ele começa nos mostrando experiências que ele teve durante a sua jornada e desenvolveu, trabalhou, escreveu esse livro e nós começamos a estudar. Quando vocês me passaram o estudo, né, a minha participação, o capítulo 9, aí eu disse, eita, eu tenho um tempo de sobra, eu sou o último lá no final, que coisa boa, olhei, folheei assim, 10 páginas aqui, dá para fazer um estudo legal. Aí eu fui lendo, fui ouvindo os irmãos, perdi alguns, infelizmente, por conta da edição dos cultos, né? E eu não podia, não pude estar presente, mas eu sei, dos que eu participei, os irmãos foram muito bons, pegaram bastante a ideia, né? O que ele estava passando, o ensinamento. E quando eu olhei no meu, que eu estou lendo, que eu chego no final lá, as 10 páginas, eu vi que das 10 páginas, 5 páginas e meia é planilha, é quadro, planilhas. Eu digo, rapaz, isso aí diminuiu. Quando eu leio, ele está mostrando como é que faz a planilha e como é que distribui a planilha. Quando eu vou mais a fundo, 1,5 página de conteúdo. Eu disse, rapaz, e agora o que é que eu vou falar com esse povo? 1,5 página no final. Eu vou Faz uma chegar lá, resenha. eu vou chegar lá e vou dizer o que a esse povo que todo mundo já disse tudo. Então, meus queridos, eu vou pedir a vocês, essa página e meia, inclusive, ela se resume em uma frase. É uma frase só para poder eu concluir isso aqui e dizer essa frase para vocês. Não é uma frase longa, não, uma frase contendo 5 palavras. E acaba a nossa reunião de hoje. Mas aí eu tenho que, antes de dizer essa frase, eu tenho que falar com vocês um pouco sobre o que a gente viu, sobre o que a gente ouviu, não é? E isso é o que nós vamos fazer agora. Porque quando nós chegamos, deixa eu ver aqui, compartilhar a apresentação. Cadê a apresentação? Compartilhar. Então, nós chegamos ao ponto em que nós temos... Vocês estão vendo o compartilhamento da tela? Estão, né? Sim. Então, nós chegamos a essa questão e para começar o trabalho, eu fiz 2 questionamentos para poder estar aqui com vocês hoje. O primeiro questionamento é onde nós chegamos? E o segundo questionamento, se ele fosse, era tão bom, né? Quando ele vai, é bom. O segundo questionamento é e o que nós... deixa eu tirar aqui que está em cima. E o que é que nos falta? Onde é que nós chegamos e o que é que nos falta agora? Então, a partir daí que nós começamos a desenvolver o nosso trabalho aqui com vocês hoje. Então, nós vimos que sonhar é preciso. Não há nada, não tem como se começar um trabalho sem um sonho. Sonhar é uma coisa muito necessária. Todo projeto ele começa com um sonho. Eu me lembro lá na década de 70, quando eu assistia aqueles filmes que eu gostava muito, Enterprise e Jornada nas Estrelas, e eu via o Capitão Kirk se comunicando com a nave lá, Enterprise, pegava um comunicadorzinho, fazia assim, abria um flipper e ele falava com a nave que estava lá no espaço. Hoje nós temos celular. Alguém sonhou em fazer uma comunicação sem fio, estando em qualquer lugar. E esse sonho se tornou um projeto, e esse projeto se desenvolveu, se transformou naquele nosso tijolão, que a irmã Rosália sabe, outros aqui, a irmã Noélia também sabe, né? Sabe quem está falando, aquele tijolão, que era aquele, todo mundo só tinha, era o Motorola, era quase único,
que a gente abria e ele só fazia ligar. Hoje nós temos essa maravilha, que é praticamente um computador. Isso foi um sonho. Sonhar é algo que nós aprendemos com o nosso Pai eterno. Vocês observam lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao 25, ele diz que Deus fez, Deus criou, e assim passava o dia. No outro dia, Deus fazia, e assim passava o outro dia. Deus criava, passava o outro dia. Mas olhe só o que acontece no verso 26. Deus sonhou com a humanidade. Essa humanidade, esse sonho se tornou um projeto quando ele revela ao Espírito Santo e ao Filho: olhe, façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa semelhança. E nós fomos, então, feitos à imago Dei de Deus. Então, esse sonho, Deus sonhou conosco, e nós devemos sonhar com o nosso grupo. Devemos sonhar com o grupo que está nascendo, com as pessoas que nós vamos convidar, com as pessoas que vão participar desse grupo. Isso nós chegamos a essa conclusão no primeiro estudo. Depois, nós passamos para o segundo tópico do livro. Uma vez que nós sonhamos, precisamos orar. Orar é algo que não deve faltar nunca nas ações de um crente, nas ações que nós fazemos dentro do nosso grupo, nas ações que nós fazemos dentro da nossa igreja. Orar pelo membro, nós vamos orar pelo grupo que nós estamos iniciando, que queremos implantar, e já orar pelos membros que vão participar. Orar por aqueles que serão convidados, por aqueles que vão participar de cada movimento daquele. Então, e orar não necessariamente precisa de um tempo exclusivo, porque nós aprendemos também que nós podemos orar sem cessar, né? Orar o tempo todo. Quando nós pegamos o nosso sonho e nós começamos a orar por ele, apresentamos ao Pai aquele sonho, ele já se torna um projeto. E nós já estamos, ao mesmo tempo, orando. Então, nós precisamos colocar a oração em tudo que fazemos, precisamos colocar a oração nas ações que vão ser dadas, nos estudos que vão ser feitos, né? Queridos, eu não estou acrescentando nada do que já foi dito e nem estou retificando nada do que já foi dito. É uma apresentação, viu? Então, os irmãos apresentaram muito bem os seus projetos, eu só estou lembrando aos irmãos aqui o que foi que já passou, para a gente chegar lá nas minhas 5 palavrinhas, tá bom? Então, regozijai sempre e orai sem cessar. Regozijar, gente, não é porque o grupo está um pouquinho michuruca, porque os convidados não estão vindo, que a gente vai deixar esmurecer. Devemos nos regozijar com aqueles que permanecem e orar para que venham outros, para a gente convidar. E aí a gente até passa para o seguinte, que é necessário convidar. Nós aprendemos que o nosso grupo é um pequeno grupo multiplicador. Então, como é que nós vamos nos multiplicar se a gente não inserir novas pessoas, se a gente não convidar pessoas para entrar no nosso grupo, para ele crescer o bastante a ponto de se multiplicar, de se dividir para se tornar um outro grupo? Então, necessário convidar. Quando eu vi isso aqui, isso tocou muito em mim, porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade eu sou uma pessoa extremamente tímida. Pode acreditar, sou sim. E chegar a uma pessoa, ir lá e convidar ela para alguma coisa, para mim, é algo que me dá um freio, me dá um travamento, porque eu tenho isso comigo desde criança. São traumas que eu venho vencendo um por um há muito tempo, e esse ainda é um que até mesmo, já falei uma vez, eu comentei com o pastor Epímaco,
E a gente estava numa reunião, eu falei disso para ele, e disse: olha, tem vezes que eu procuro para ir na casa de meu pai, na casa de minha mãe, eu fico procurando uma desculpa para ir lá, porque eu, no meu, da forma como eu sou, na minha timidez, eu fico achando que só devo procurar se eu tiver um motivo, uma razão. Aí muitas vezes eu passo por uma feirinha, pego uma rapadura para levar para meu pai, para eu ter a desculpa de ir lá, fui lá levar rapadura. Aí eu vejo, converso, faço aquela coisa toda. Ele até brincou comigo: ó, Joilson, ali na Barra, quando você estiver passando na rua, princesa, não sei o que lá, você não precisa ter rapadura, não. Pode bater, meu irmão, pode entrar. Então, a dificuldade que a gente tem, e eu, inclusive, isso eu falo até de mim mesmo, de convidar as pessoas. E eu encontro o que? Uma referência muito boa, inclusive, principalmente para mim, não é? Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tenha constrangimento, você não será humilhado. Isso eu pego para mim, principalmente, porque eu preciso ler isso constantemente, eu preciso ter isso comigo constantemente, porque eu preciso convidar, eu preciso me chegar às pessoas. Quando a irmã me falou aqui de César e de Humberto, a primeira coisa, irmã, que me vem no coração é como é que eu vou dar esse primeiro passo para chegar a ele, se eu não tenho um contato. Eu tenho que ter alguma coisa para eu chegar, eu tenho que ter uma desculpa, já estou até pensando aqui, já estou, a minha cabeça já começa a funcionar, como é que eu vou articular, como é que eu vou armar isso, a falta que eles estão fazendo, já me ocorreu, né? A falta que eles estão fazendo no grupo, ela tem sempre ido na casa de Lil, porque não eles não estão à disposição para poder orientar, para poder fazer. Então, alguma coisa eu vou ter que essa é uma brecha para poder eu entrar e fazer, porque se não tiver, eu fico tempos e tempos imaginando, esperando o momento de entrar. Então, não tenha medo. Você não tenha vergonha, né? Você não sofrerá vergonha e você não será constrangido. Aqui Isaías está falando com a mulher, né? E coloca no feminino, mas serve para mim, serve para todos nós. Então, vamos criar coragem e convidar sempre. Já convidei, viu, irmã? Aprendi. Quando eu estava fazendo esses slides, eu vi, há 15 dias atrás, convidei uma pessoa que ela não foi, que ela me deu depois uma, uma satisfação. Olha, porque eu dormi mais cedo, quando você me passou o link, eu já estava dormindo. Pronto. Quando foi nessa semana, eu passei na quinta-feira de tarde, que é para poder lembrar. Ela não entrou de novo. Semana que vem eu vou continuar insistindo até que entre. Estou orando, sonhando com a presença, orando para que aconteça e estou insistindo no convite. Então, já estou a um passo, né? Já estou a um caminho de me livrar, de absorver isso aqui, já estou praticando essas coisas que nós aprendemos com os 8 hábitos. E aí nós passamos para o próximo, contato. Contato. A gente tem um encontro por semana nos pequenos grupos. E o contato com essas pessoas? Como é que o nosso relacionamento com essas pessoas? Ela, de 8 em 8, a gente se encontra e depois esquece tudo. Durante a semana, nós precisamos manter o contato para poder esse relacionamento ficar mais estreito, esse relacionamento ficar mais conciso, para que as pessoas se sintam importantes, se sintam que elas têm um valor para nós. Então, esse contato é extremamente importante. Às vezes, uma palavrinha, eu aprendi com a irmã Kátia recentemente, a semana passada. Eu pedi uma oração no grupo. Contato pode ser de várias maneiras. E muitos dos irmãos, no meu pedido de oração, fizeram o que eu costumo fazer também, né? Não é que os irmãos ela vai orar e os outros não vão, mas é que ela colocou algo mais que chama a atenção e que nos coloca assim, nos dá aquela sensação de que, olha, ela se importa, ela está vendo, ela quer fazer. Quando eu pedi contato por uma amiga minha, Neuza, ela em seguida perguntou, ela demorou um pouquinho, depois ela perguntou, Joilson, meu irmão, como é o nome da filha? Para a gente orar pela filha e pelo esposo também. E uma coisa que tocou.
uma besteirinha, uma bobagemzinha, um toquezinho, mas que dá a sensação de que, olha, a irmã está se importando com isso. Ela está atenta, ela quer fazer, não dizendo que os outros não façam, porque, inclusive, como eu disse, eu também boto, eu oro, eu boto lá, boto a mãozinha e oro por cada um pedido que chega no nosso grupo. Mas esse um detalhezinho, às vezes um detalhezinho nos faz sentir mais confortante, algo mais confortante para quem está pedindo, sabe? Esse é o contato e que nós devemos preservar, nós precisamos manter esse contato, precisamos nos comunicar com os nossos irmãos. O que a irmã Rosália falou no início aí, me pedindo para fazer o relacionamento com Humberto e César, é uma dessas coisas, os rapazes estão afastados, eles entram um dia, não entram no outro, de vez em quando aparece, e só que eu não faço o contato, o Bebeto não faz o contato. Qual o estímulo que ele tem para voltar para o grupo? A gente precisa ver, a gente precisa ter esse contato. A gente precisa mostrar para essas pessoas que ele é importante, que ele faz parte da família desse grupo. E a referência para isso é, sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Se importar com o outro é algo muito importante. Esse contato, ele nos remete a mostrar para o outro que a gente se importa com ela, que ela faz falta. Então, não vamos somente nos encontrar uma vez na semana e depois passar, esperar a semana seguinte. Contato é tão importante quanto todos os outros pontos que nós temos. Esse, irmão, preparar. Devemos nos preparar para cada encontro. A preparação, ela é muito, muito importante, porque nós não podemos chegar numa reunião. Já pensou, se eu não tivesse feito esses slides, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse lido o assunto, se eu não tivesse visto que o meu assunto tinha só 1,5 páginas e que eu precisava fazer uma revisão, como seria? O que é que eu ia ficar fazendo aqui, gaguejando o tempo todo? E eu já fui gago. Até os 14, 15 anos, eu fui completamente gago por conta dessa minha timidez. Graças a Deus, a gagueira passou, viu? Então, se preparar é algo essencial para o encontro. Uma vez, quando Ana, Eudes, a irmã Rosália estavam de olho em mim lá na igreja para poder me puxar para vir para o PGM, para poder ir puxar para o discipulado, ela me perguntou, eu fiz um depoimento para ela e Eudes lá na sala de Eudes, que era a minha participação. Eu já participei de pequeno grupo antes e saí. Depois de um tempo, um período, eu fui abandonando, não ia um dia, depois não fui na outra semana, fiquei 2 semanas sem ir, qualquer chuvisco era uma desculpa para não ir. Isso porque não havia um estímulo, porque as reuniões elas eram assim, o dono da casa, né? A pessoa que era o coordenador, né, irmã? O coordenador, ele pegava um estudo, não passava para ninguém qual era o estudo, a gente sabia lá no escuro, sem saber o que era, e então, na hora, ele abria a Bíblia e dizia, olha, eu vou ver hoje essa palavra aqui, aí lia, e a gente começava a comentar sobre aquilo, e não havia convite, não havia sonho de crescimento, não havia oração pelo crescimento do grupo, e aquilo foi minguando, 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 até que quase que acaba. Então, preparar é muito importante, porque você envolve a pessoa, dá ciência ao grupo, o que é que nós vamos discutir, isso estimula a que eles estudem, se preparem também para novas perguntas, para questionamentos, para tirar dúvida, para não sair
do assunto, porque nós sabemos, essa semana mesmo, nós completamos o quinto estudo no nosso pequeno grupo, e a visão do filho pródigo está direcionada ao pai, que o pai é Deus e que nos acolhe, não importa o que aconteça, que ele nos ama, não importa o que aconteça. Mas o irmão quase que dá uma escapulida para outro viés, que não era a direção do estudo. E se a gente não se prepara para isso, a gente não tem como cortar, não tem como podar ali, dizer para o irmão, não, o irmão está certo, mas nosso caminho é esse daqui, ó. Nosso caminho, a proposta do estudo é esse daqui, senão desvirtua. Então, preparação é muitíssimo importante, a gente precisa, não podemos simplesmente ler o conteúdo no dia ou no dia anterior e esperar para o encontro. Devemos nos preparar sempre, o máximo que pudermos, certo? E a referência para isso não podia ser outra, né? Tudo que, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Nós não estamos fazendo um pequeno grupo para ele crescer, para honra e glória da irmã Rosália, do pastor Epímaco, do pastor Walter, da Igreja Batista Sião. Não! Estamos fazendo para o Senhor. E devemos fazer, tudo que fazemos dessa maneira prospera. Tudo que a gente faz desse modo tem o seu objetivo alcançado. E a mentoria? A mentoria, nós vemos a mentoria como sendo o nosso coordenador com os líderes, mas a mentoria também com os membros do grupo. Afinal de contas, esses membros do grupo, a intenção de todos eles é que, ao ir se dividindo, eles vão criando experiência enquanto está no grupo, e quando esse grupo se dividir, eles vão liderar um pequeno grupo. Então, a gente já tem que começar a mentoria, a exercitar a mentoria desde o início, quando essa pessoa entra no grupo, que é o que a irmã pediu agora para a gente fazer com o Humberto e com o César, de ir atrás, de procurar saber de como é que está, como é que as coisas estão andando, não é? Então, e para nós, para as pessoas que são coordenadores, vice-coordenadores, que é o meu caso, que eu sou vice, né? Então, para nós, isso é muito importante também para saber se nós estamos na direção correta, se estamos alcançando o objetivo que aquele grupo, que aquela coordenação está esperando da gente. A mentoria, ela serve para orientar, para que a gente não se desvie do projeto principal. Afinal de contas, é um pequeno grupo multiplicador, não é uma reunião de amigos, uma reunião de irmãos que fazem uma confraternização naquele dia. Muito importante isso, e eu senti essa importância pessoalmente quando, no final do mês passado, a irmã Rosália fez uma reunião, pediu, suspendeu esse estudo para poder fazer uma reunião de mentoria, de perguntar aos coordenadores e vice-coordenadores qual era o que estava acontecendo, como estava se desenvolvendo o grupo, em que pé ele estava, em que pé, quais eram as dificuldades. Isso nos leva a ter um fortalecimento, porque a orientação é muito importante. Nós precisamos dessa orientação, precisamos ser humildes o bastante para poder aceitar a mentoria, para poder absorver aquilo que está sendo passado, para que a gente não se desvie. E a referência para a mentoria está em Timóteo, não poderia ser outra, não é? Paulo estava preso, mesmo assim, ele não deixava de orientar. As cartas paulinas, quando a gente olha, todas elas são cartas de mentoreamento, porque ele está orientando. Olha, Coríntios estava se desviando completamente, e ele manda aquela carta mostrando às pessoas que não era daquela forma. Eu gosto especialmente
da carta de Efésios, capítulo 4. São 32 versículos. A metade, ele está dizendo para os irmãos daquela cidade, daquela igreja, que como é que nós somos a formação do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E do 17 em diante, ele mostra como é os procedimentos. Isso quer dizer que aquelas pessoas estavam fugindo daquela diretriz. Então, ele, como mentor daquela igreja, ele estava fazendo o seu papel, como aqui ele não deixou de fazer com Timóteo o tempo todo. Mentoreamento. Nós precisamos muito do mentoreamento, devemos estar abertos a receber essas informações da mentoria. E o que nós não estamos podendo fazer atualmente por conta da pandemia, que é a comunhão. A comunhão, ela é essencial para o estreitamento de laços. Uma coisa eu aprendi quando eu estava fazendo o curso de síndico profissional, nós tínhamos um professor de comunicação e ele estava ensinando a gente a falar sorrindo, tá vendo? Falar sorrindo assim, com essa cara, esse sorriso falso assim, né? Ele diz, não, você só diz, eu já ensinei isso, inclusive para Lula, quando ele estava lá fazendo os discursos dele, que é o cara 7. Ó, cara 7. Quando você fala cara 7, os dentes já aparecem assim, cara 7. Aí você faz o cara 7 e fica falando, mas o olho não está sorrindo. E aí você percebe isso na comunhão, você percebe isso ao vivo, você percebe isso quando você está de frente para o irmão. E por isso que a comunhão é muito importante, para que você tenha esse relacionamento, para que você veja o sorriso do irmão, não somente no cara 7, não nos lábios, nos dentes que estão aparecendo, mas também no olho, tá vendo? Porque o olho sorri, gente. O olho sorri, o olho fica triste. A gente pode fazer um gesto com a boca, mas o olho revela a verdade. Então, nós precisamos olhar no olho do irmão, nós precisamos conversar. Isso foi um problema muito grande para mim durante muito tempo. Eu não sei nem como é que eu consegui uma namorada, porque eu não conseguia encarar uma pessoa assim de frente, olhar olho no olho era complicado. Então, precisei treinar um bocado, viu? Treinar um bocado. Olhar no olho é muito importante. A comunhão é muito importante. Experimentar os quitutes do outro irmão é muito importante. Fazer uma reunião e cada um leva um prato diferente, e todo mundo se reúne, conversa, joga a conversa fora, ri, dá gargalhada. Isso é muito bom, isso é muito especial. O nosso trabalho precisa disso, precisa que a gente tenha esse relacionamento estreito, de intimidade. Deus nos criou para sermos íntimos dele, né? Lá em Gênesis 3:8 diz que Deus vinha ter com o homem na viração do dia. Olha o estreitamento, era pessoal, era diário, na viração do dia. Ele vinha ter, e ele quer que a gente tenhamos isso com os nossos irmãos também. Então, e a referência para isso, para esse tópico, que está no Salmo 133, né? Que o irmão conhece muito bem, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Devemos viver em união. Por isso, nós estamos aqui, para poder aumentar essa união com os outros que estão perdidos. Na quinta-feira, nós fizemos um comentário que Jesus veio nos resgatar. Quando nós formos resgatados, quando estivermos com Ele, precisamos estar todos já nos conhecendo, sabendo quem é quem, certo? Então, vamos fazer vamos ter, assim que terminar essa pandemia, vamos ver se a gente usa aquele salão da nossa igreja, que é muito bonito, reformou, e depois que reformou, ninguém nunca mais foi lá por causa da pandemia. Vamos inaugurar aquela cozinha, aquela área social, vamos encher aquilo ali e olhar no olho de cada irmão, conversar, trocar conversa, tomar cafezinho junto, certo? Vamos ver, vamos experimentar os quitutes um do outro, tá bom? E, finalmente, onde nós chegamos, né?
no crescimento. Isso tudo nos leva ao crescimento se nós fizermos o que devemos. Vocês lembram do capítulo 5, se preparar, não é? Então, o preparar para o encontro já equivale a um estudo para o nosso crescimento pessoal, gente. Esse crescimento, nosso grupo precisa crescer para se multiplicar, sim, mas nós, individualmente, precisamos crescer espiritualmente para poder coordenar um grupo, para estar à frente de um grupo. Então, se não houver esse crescimento espiritual, nós somos apenas mais um, é apenas mais um trabalho, como a gente faz nos nossos trabalhos escolares, no nosso trabalho de apresentação, de um trabalho no próprio trabalho, na escola, na faculdade, em uma pós-graduação, em qualquer lugar. É apenas mais um trabalho. E não é assim. Nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus para melhor prover, para melhor receber, para melhor convidar, para ter sonhos maiores e melhores, para ter uma aproximação com Deus, uma oração a Deus mais próxima, mais íntima. Então, sem esse crescimento espiritual, nós não vamos para lugar nenhum. Nós precisamos, e isso só se dá com o envolvimento, com a preparação, com o estudo diário, com o estudo. A gente precisa ter na nossa agenda, e faz parte do nosso próximo, não vai estar no slide que eu não botei, mas a nossa agenda precisa ter um tempo para nos aperfeiçoarmos na palavra de Deus. É extremamente necessário. Isso não é só porque é pastor, é porque é seminarista que vai estudar. Nós precisamos estudar. Nós somos seres inteligentes, nós somos seres capazes. Nós precisamos, quando alguém fala alguma doutrina diferente, se a gente não estuda, como é que a gente sabe que a doutrina é diferente? Como é que a gente sabe que aquilo está sendo desvirtuado, né? Desviado da nossa doutrina? A gente não sabe. Às vezes alguém fala alguma coisa, comenta e a gente fica fazendo discipulado. Eu vi isso no meu discípulo, que me ajudou muito a estudar também, né? Eu não estou vendo aqui, não sei se ele está presente, Elcio, mas ele tinha dificuldade lá na Cristolândia, porque tinham pessoas de outras denominações que colocavam ele pequenininho, porque ele não fala em línguas, porque ele não tem, não tem essas qualidades que eles acham que é extremamente importante, que, segundo eles, não foi batizado no Espírito. Como não foi batizado no Espírito? Só é batizado no Espírito quem tem um dom de línguas. Paulo diz que se alguém não interpreta, se não há um intérprete no local, que a pessoa não fale em línguas, porque senão a edificação é própria. E se não edifica o grupo, não edifica ninguém. Então é melhor que ore. E eu tive que pegar 1 Coríntios 13, de 12 a 13 até 14, e eu mostrar para ele, a gente conversar, entender, para poder ele se sentir. Ele foi, de outra forma, enfrentar essas pessoas lá e dizer, e com autoridade, botar cada um no seu lugar e dizer que ele tem o Espírito Santo, sim, e tem. Todos nós temos o Espírito Santo. E se a gente não estuda, se a gente não cresce, não tem esse crescimento, como é que nós vamos dizer? Quando essas pessoas falam com a gente vai baixar a cabeça porque não temos resposta? Precisamos crescer espiritualmente. E quando a gente convidar uma pessoa que é altamente questionador, como é que a gente vai administrar isso? Então, foi aqui que nós chegamos, né? E a referência disso não poderia ser outra, sendo que está lá em 2 Pedro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Não é crescer para se enaltecer a si próprio. É para a glória de Deus. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, né? Todo o louvor. E quando nós crescemos, Ele se alegra. Queridos, aqui está o primeiro questionamento. Onde é que nós chegamos? Nós chegamos aqui. Os irmãos podem ver que no livro
tem sonho, oração, convite, contato, preparo, mentoreamento, comunhão, crescimento. Na nossa apresentação, nós colocamos que devemos ter e colocamos no imperativo, porque nada adianta termos todo esse conhecimento, ter estudado esse tempo todo esse livro e não colocar ele em prática, não absorver ele para dentro de nós. Então, o questionamento inicial foi onde chegamos e o segundo é o que nos falta. O que nos falta, querido e queridas, na quinta-feira eu fiquei todo atrapalhado porque não tinha um querido. Aí, quando eu falava querido, não tinha. Aí... Então, queridos, queridas e queridos, irmãos e irmãs, falta isso, as 5 palavrinhas do capítulo 9. Vamos colocar tudo isso em prática. Vamos praticar cada hábito desse, aos pouquinhos. Como é que nós vamos praticar isso? Eu não coloquei aqui as planilhas, as tabelas que Dave Erlen colocou no livro. Todo mundo tem acesso a elas e eu tenho uma experiência particular de planilha e sei que a planilha que serve para mim não serve para o irmão, não serve para a irmã, porque cada um tem o seu jeito, a sua maneira de trabalhar. Então, tem gente que não consegue olhar uma planilha. Eu tenho aqui no prédio um senhor que ele faz a planilha dele, eu faço no Excel. Quando eu bato, rapaz, até os centavos bate. E ele calcula com uma calculadorazinha desse tamanho. Ele bota lá a canetinha dele, ele pega o papel pautado, passa a régua, faz tudo. Por que você não faz isso no Excel? Ele, que é isso, meu filho? Mas bate centavo por centavo, é o jeito dele trabalhar. Quando eu mostro a planilha, ele diz, isso ficou bonito assim como você mostrou na apresentação, né? Mas ele, quando a gente vai fazer a assembleia, ele prepara aquilo tudo e a gente conversa, eu pego aquilo, entendo o que foi que ele fez e coloco numa planilha e apresento, mas bate centavo por centavo. Aquele é o jeito dele. O irmão, a irmã, tem o seu jeito de pegar aquelas planilhas, usar ela como base para desenvolver a sua, não esquecendo que algo que DVL fala ali, que é muito importante, que nada disso vai acontecer se você não colocar esses hábitos na sua agenda. Eu não sei como é a sua agenda, se ela é na memória, se é no celular, se é num papel, se é num caderno, mas se você não colocar na sua agenda esses hábitos e um tempo para ele, a gente não coloca ele em prática. Para praticar, a gente precisa direcionar, precisamos assumir compromisso. Pequeno grupo, líder de pequeno grupo é um compromisso que você está aceitando. Então, se você não vai fazer, não vai colocar na sua agenda, você não vai praticar nenhum desses hábitos. Você vai continuar correndo, feito louco, para poder resolver mais esse problema. Ih, rapaz, hoje tem o encontro daquele grupo. Tenho que ver aqui, eu aqui mesmo que vai estudar, e aí ir pegar na hora para poder fazer, não se preparou, não sonhou com o momento, não orou por ele, não convidou ninguém para ir, não é? Não tem um relacionamento com a pessoa. Então, tudo isso é necessário que a gente faça e faça. Como é aqui, nós temos nossa agenda de sábado às 16 horas. Todo mundo está aqui, todo mundo que tem um compromisso está aqui às 16 horas, a não ser que tenha algo que impeça de vir. Mas todo mundo está aqui. Por quê? Porque está na agenda. Assim também é esses nossos 8 hábitos, e ele conclui, ele já não chama mais de eficaz, ele chama de altamente eficaz. Se você põe isso na sua agenda, se você põe isso em prática, então nós vamos sonhar melhor, sonhar como Deus sonhou com a humanidade e
executar. E o que foi que aconteceu com o sonho de Deus, com a humanidade? Criou toda a humanidade. Criou o homem, criou a mulher, criou... E depois ele sente saudade, por isso que nós estamos aqui. Ele sente saudade, porque depois da queda, o homem se afastou e ele mandou o seu filho para nos resgatar, não é? Então, o sonho dele continua agora. O sonho dele não é mais criar a humanidade, e sim resgatar, trazer todo mundo de volta, sem faltar um. Orar. Orar para nos aproximarmos cada vez mais dele. Devemos colocar na nossa agenda um momento de oração. Oração é algo que não precisa de um tempo, de um lugar específico. A gente ora dentro de um coletivo, ora quando está dirigindo, ora quando está sonhando. Quando a gente está sonhando e ora, a gente já está revelando, já se torna um projeto. O Senhor está na sua mão, entrega na mão dele. Precisamos convidar pessoas, né? Então, precisamos colocar em prática isso, como preparando esse material aqui, eu já coloquei em prática, convidei. É difícil para mim, mas eu fiz, eu convidei, eu fui lá, convidei a pessoa, já fui lá, insisti, ela deu desculpa, dizendo que não podia, que dormiu antes da hora de receber o link, eu mandei o link mais cedo, na próxima semana eu vou mandar de manhã, depois eu mando de tarde de novo confirmando, mas temos que fazer, se a gente não fizer, o nosso pequeno grupo não vai crescer. Precisamos colocar em prática o contato. E eu fiquei meio assim quando a irmã Rosália falou comigo de Humberto e César, mas, olha, eu tenho que colocar na minha agenda, vou ter que colocar na minha agenda para poder convidar, para poder ter um relacionamento com esses rapazes, pelo menos com um deles. Temos que colocar em prática o preparo. Foi uma coisa mais recente que eu falei agora, e que, se a gente não se preparar, nós não vamos a lugar algum. Nós vamos ficar também tonto quando alguém fizer questionamentos de doutrinas diferentes, a gente não souber como responder aquilo. Se estivermos preparados, responderemos à altura. Devemos nos preparar para ser monitorado Marcelinho! e também monitorar, mentorear as pessoas, certo? Aqueles que nos estão. Devemos colocar em prática a comunhão, não agora, né, que não podemos fazer aglomeração, mas em breve vamos ter essa comunhão, vamos nos encontrar e vamos festejar juntos. E, finalmente, o crescimento, né? Precisamos colocar em prática essa questão do crescimento, precisamos entender de que nós não somos nada, que não sabemos nada. Eu não sei absolutamente nada, precisamos aproveitar que temos pastores no nosso grupo e aprender com eles, crescer com eles, e aproveitar que a irmã Rosália tem uma bagagem grande, aproveitar, sugar, puxar isso dela para a gente, para que a gente cresça cada vez mais. E de outros irmãos que, embora mais novos, como o caso aqui que a gente citou de Paulo orientando Timóteo, né? Timóteo era jovem, muito jovem, e sabia muito, era um pastor de primeira linha. Então, nós precisamos aprender com os novos também, porque, às vezes, a linguagem é diferente, se a gente não estiver próximo, como é que a gente vai interagir? Precisamos também crescer nesse sentido. Queridos, era isso, é isso que eu tenho para apresentar para vocês, e eu agradeço a todos que compareceram, e estou à disposição. Espero que eu tenha me preparado o suficiente, se alguém tiver uma pergunta, para que eu consiga responder. Certo? Mas que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Joilson, foi muito bom essa apresentação sua, e muito boa mesmo. E eu quero dizer que eu me sinto encantada cada vez que eu percebo que um irmão, a mente do irmão,
de cada irmão. Não o caso do irmão Joilson, como ele disse, ele já tinha sido convidado antes para o seu trabalho, mas para esse trabalho, para discipular. Falamos, inclusive, do Elson para ele, e Elson tem me dado um retorno, sempre dizendo que tem sido muito bom, muito boa a ajuda, o estudo com o irmão Joilson. Toda vez que ele tem dificuldades, ele busca o irmão Joilson para ajudá-lo a crescer. Isso é discipular. Porque a gente fica pensando que discipular é só para aqueles que não são crentes ou aqueles que estão começando. Na realidade, todos nós precisávamos ter um discipulador. Todos nós precisávamos. Por quê? Porque nós crescemos, quando nós estamos trabalhando juntos, nós crescemos. E como é bom a gente ter as pessoas, uma pessoa com quem nós possamos colocar as nossas questões. Mas o que me encanta é ver cada pessoa mudando a sua mente. De que forma? Mudando a sua mente daquela posição tradicional de, vamos dizer assim, evangelizar, o jeito antigo, o jeito, vamos dizer assim, conservador, não é? E que a pessoa, então, se desperta e compreende. Ela compreende, não precisa a gente estar. Ela compreende que é preciso, não é? Uma nova forma, uma nova maneira, porque nós precisamos realmente, como o irmão Joilson disse, né, que Deus se encantou e sonhou. Ele, então, criou o homem, e o homem perdeu essa ligação com Deus por conta do pecado. E agora, Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa, nos privilegiou para que nós fôssemos e trabalhássemos neste papel de buscar o outro para ele ser resgatado. Não tem coisa mais linda, não é, do que você ir trabalhando com aquela pessoa, se aproximando, se relacionando, vendo a pessoa apresenta as suas dificuldades e você está ali ouvindo, e um belo dia você percebe que aquela pessoa mudou, está mudando, né? Ela começa a ver o evangelho com outro jeito, de outra forma, começa a ver Jesus de outro jeito. Que coisa linda! Eu fico encantada. Eu fico encantada quando eu vejo a pessoa, aquela pessoa que se despertou, quando eu vejo Rose, quando eu vejo Graça, como quando eu vejo aquela lá do PGM de Débora, né? Quando eu vejo outros que eu estou começando a conhecer e que essas pessoas estão mudando as suas vidas. E quando eu vejo, mesmo nós, os crentes, porque nós, como bons crentes, nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós queremos mais e mais e mais conhecimento. Mas nós precisamos ter mais e mais conhecimento. Para quê? Foi a pergunta que o irmão Joilson apresentou. Não passou ainda não, né, irmão? Mas o irmão Joilson, para que nós precisamos desse conhecimento todo? Nós precisamos para levar a mensagem ao outro, encontrar meios de conquistar o coração do outro, porque o pastor Epímaco sempre diz, o Espírito Santo não trabalha no vazio. Então, nós somos a arma que ele usa, nós somos o agente, nós somos
no meu tempo, a gente dizia 007, né? Aquele que fazia o... que faz tudo. Nós somos, não é isso? Hoje eu não sei qual é o herói, mas, na verdade, nós somos a pessoa, o agente que Deus usa, né? O Espírito Santo usa para chegar ao coração daquele outro. Eu tenho me encantado muito, irmãos. O irmão Joyce falou de Kátia. Eu tenho me encantado muito com o crescimento de Kátia, de Otonei, de todos. Mas porque ela fala assim do esforço que ela faz, né, para se relacionar. Isso que o irmão Joyce falou, eu também sou tímida, irmão. Por incrível que pareça, fui professora há 45 anos e achei maravilhoso isso. Foi um encontro meu, casual, com minha profissão, que me fez muito feliz, né? Porque naquele tempo eu não tinha maturidade para dizer assim, mas eu fui para isso, porque eu não tinha recursos financeiros e eu queria fazer, né, ter uma profissão, e fui estudar biologia e fui ser professora e me encantei. Mas me encanto exatamente por essa ocorrência de ver a mente da pessoa ir mudando e repensando os conceitos e reafirmando outras ideias, né? Buscando, né, conhecer melhor, né? E é isso, a conquista é uma coisa linda, e Jesus Cristo quer nos usar para isso, né? Então, irmão Joilson, o senhor foi um herói, né? Pegou o capítulo 9 com 2 frases e mostrou exatamente. Olha, a sua aula foi muito importante, porque o irmão mostrou que, numa situação difícil, o irmão recorreu a meios que pudessem, né, atender a necessidade daquilo que o irmão ia fazer. Então, nós temos que ter essa criatividade. Nós, os PGMs, nós, os cristãos, nós precisamos estimular a igreja, nós precisamos gastar tempo falando com os irmãos da igreja, com um ou com outro, mostrando o nosso encantamento, o nosso desejo de ver o evangelho se expandir, o evangelho chegar ao coração do outro. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu trabalhava, e eu cheguei para um colega e eu comecei a falar de Cristo para ele. Ele muito cético, aquelas pessoas que duvidam tudo, inclusive ele é envolvido com essas religiões né, africanas, e então ele ficou me olhando e eu expliquei o plano da salvação. Naquele tempo eu só sabia fazer isso, né? Expliquei para ele o plano da salvação, ele olhou para mim e disse assim: bom, eu não sei se tudo isso é verdade, mas eu estou olhando os seus olhos e estou vendo como eles brilham quando você fala. Então, é isso. É um sonho. Paixão. Né? Então, queridos, eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele tem me dado de conviver com vocês, de partilhar dessa comunhão e desse projeto, né? Desse projeto. Então, eu sou muito grata. E eu gostaria também de dizer que o próximo encontro
que seria daqui a 15 dias, nós vamos terminar aquela análise dos 2 PGMs que faltaram, porque nós vamos... É o PGM de Elson, irmão Raimundo, e o PGM de Jorge e Elson, né? Que Elson trabalha em 2 PGMs. Ele trabalha com o irmão Raimundo em um e trabalha com Jorge em outro, né? Então, nós vamos concluir e vamos, então, verificar, discutir com todos as dúvidas que cada um tem, as dificuldades que cada um tem, para que nós, conjuntamente, possamos apresentar alguma proposta. Qualquer trabalho que se faça, existem situações que nós nos encontramos com dificuldades, né? Sempre temos pontos que precisam ser replanejados. Em qualquer situação, se o sujeito trabalha seriamente, ele vai ter situações que precisam ser revistas. Dizer assim, não, eu fui por esse caminho, mas não foi legal. Eu acho que a gente pode melhorar assim, assim, assim. Então, nós vamos, daqui a 15 dias, fazer uma análise conjunta. Nós vamos ouvir esses 2 PGMs, que deve ser rápido, e o resto do tempo nós vamos fazer uma análise conjunta de todas as colocações que cada PGM fez e vamos buscar, então, saída para as dificuldades. E quem vai apontar a saída? Será que sou eu? Não, somos nós. Nós, conjuntamente, ponham as mentes para trabalhar. Não é isso? Porque este trabalho é um trabalho de grupo, não é um trabalho individual, nunca poderá ser, né? E é um trabalho da igreja, porque nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja. Então, queridos, alguém gostaria de colocar alguma coisa mais? Ô, irmã. Irmão Carlos. Não, Pois Eliane. Eu prefiro deixar para o fim, porque eu queria uma informação da irmã Rosália. Ou então faço logo, irmã. Quais foram os temas que a psicóloga Cleonaide, nossa irmã, ela abordou nos PGMs, que ela pediu que ela estava sem saber direito, e ela vai participar do culto da família no final do mês de julho, e ela queria saber, de junho, aliás. A irmã lembra assim? Foi depressão? Eu posso ver. Você passa para mim? Tá, sim. Muito obrigado. Agora, outra coisa, irmão, quando o irmão estava falando sobre a timidez, a gagueira, né? Eu pensei na questão da motivação. Nada a gente na vida faz sem ter uma motivação. O próprio culto, né? Eu que estou assim participando de muitas turmas, de vários grupos, né? Não adianta estar ali se não tiver uma motivação. Então, a motivação faz a gente superar tudo. Eu posso dizer que comecei profissionalmente e concluí, quer dizer, por querer ficar mais com minha família, porque sempre fui motivado naquilo que eu fiz. E o reino de Deus não é diferente, pelo contrário, temos que estar motivados, é o amor de Deus que nos motiva e por aí afora, né? Só isso, meu irmão. Eu quero falar, Eliana. Eliana, pode falar, Eliana. Irmão Joilson, pode continuar dirigindo aí, viu? Perfeito. Sim, eu tô com a câmera fechada para não ficar falhando a voz, mas depois eu vou abrir a câmera.
Eu quero agradecer a Deus por ter participado, né, de todos esses estudos durante o sábado, porque a irmã Rosália sabe que eu tenho um sonho, né, do PGM infantil, mas eu não sabia assim como, né, que eu ia realizar este sonho, e foi através, né, da minha participação no PGM, neste curso também, né, que eu pude aprender todas as etapas, né, para poder colocar em prática, né, este sonho. Então, assim, eu gostei de tudo, né, de todos os capítulos. Mas a mentoria eu não conhecia, para mim foi novo, nunca nem tinha ouvido falar nessa parte aí de mentoria, eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sei se de outro jeito, mas eu nunca tinha ouvido falar. Então, para mim foi novo, foi muito importante para mim, né? Essa parte aí, conhecer. A parte que eu mais gostei foi o capítulo 7 de comunhão, né? Que eu achei muito bom mesmo. Gostei bastante mesmo desse capítulo 7. E aí eu queria deixar aqui um versículo que está em Provérbios 4, versículo 20 e 21, que fala assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então, tudo assim que eu aprendi aqui, eu vou assim guardar dentro do íntimo do meu coração e me esforçar para futuramente, né, colocar em prática o sonho, né, que Deus colocou no meu coração, porque eu aprendi isso, né, que a gente tem os nossos sonhos, mas a gente coloca tudo nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele. Então, aí eu queria aproveitar também, rapidinho, quero fazer uma homenagem, né, em agradecimento a vocês por todos nós, né, estarmos juntos neste curso. É simples, é uma coisa simples, mas como a gente não pode fazer festa, não pode se abraçar, não pode comemorar, então aí eu gostaria, né, eu vou abrir minha câmera aqui, aí eu trouxe, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eita! Coração, né? Que representa a festa, né? Que a gente não pôde fazer, né? Que se estivéssemos presencialmente a gente ia fazer, né? Então, esse coração, né? O balão, né? E aqui, ó, aqui eu coloquei o nome da irmã Rosália, do pastor Edímaco. Hilda, estou vendo de Hilda ali. Eu disse, eu vi ali. Né? Que são os nossos supervisores que precisam muito do nosso apoio, do nosso carinho, das nossas orações, porque realmente eles são bastante esforçados e trazem coisas assim maravilhosas para mim mesmo, sabe que estou começando com vocês, foi assim um grande crescimento para mim. Então, como toda festa também tem lembrancinhas, tem doces, tem salgados, e a gente não teve nada disso aqui, aí eu trouxe um presente, ó, para vocês. Uma lembrancinha, ó. Um abraço. Que a gente nunca, né? A gente não está podendo fazer isso, mas faz tanta falta. E eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso, né, falar do abraço, que a gente sente muita falta de ser abraçado. Então, ó, para vocês, a lembrancinha, ó. Um abraço para todos vocês. Essa nossa festa, né, que a gente não pôde fazer, mas futuramente, quem sabe, em nome de Jesus, né, vamos estar podendo comemorar o final deste estudo e o início de muitos outros, né, que vai nos fazer crescer sempre em graça e sabedoria, que a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Irmãos, nós vamos estudar o próximo livro, que será A Pedagogia de Jesus, né? Entretanto, Jaqueline fez uma proposta, porque nós fizemos já uma escala e ela disse que ela achou que esse livro, assim, cada capítulo tem mais folhas, vamos dizer assim, o capítulo é mais longo, então que ela gostaria que houvesse assim um mês entre hoje, que é o final desse livro aqui, e o começo do próximo livro,
Como na semana que vem seria a apresentação do pastor Epímaco, e na outra semana nós vamos fazer a análise dos PGMs, aquela análise conjunta, né, de tudo que foi colocado. Então, eu creio que teremos, de qualquer forma, um mês para começarmos o novo estudo. Nossa proposta é estudar sempre, porque se a gente não estudar, como o irmão Joilson disse, se a gente não estuda, a gente não cresce. Se a gente não cresce, a gente fica repetindo a mesma coisa. Não é isso? Então, a gente precisa estudar para que as nossas ideias possam também, né, se expandir as ideias nossas se expandem quando nós estudamos. Então, isso é preparação de líderes. Tudo que nós somos, por exemplo, o irmão Joilson vai trabalhar com o César ou com o irmão. Então, ou um ou outro. Isso também é preparação de liderança. Para o irmão Joilson, é preparação de liderança. É um aspecto que ele nunca fez, mas que Deus está colocando. Veja, irmão Joilson, o que eu estou dizendo. Deus está colocando nas mãos dele para ele crescer neste lado. Do mesmo jeito que, quando eu fui convidada para liderar esse trabalho, eu falei, meu Deus, eu pensei, não, eu que devo fazer isso. Eu trabalhava com os novos decididos, mas trabalhar com a igreja, preparar PGMs da igreja, eu fiquei numa situação, eu fiquei numa saia justa, porque eu queria trabalhar com os PGMs, mas a minha ideia era sempre trabalhar com os PGMs dos novos decididos. E aí, quando o pastor Epímaco colocou trabalhar com os PGMs da igreja, eu falei, isso eu não posso. Mas aí eu fiquei pensando, bom, eu tenho o sonho de trabalhar com PGMs. Se eu não assumir isso, o que vai acontecer? Vão ter dois grupos, um grupo de PGMs de novos decididos e um grupo de PGMs da igreja. Dois grupos, não pode, a igreja é única. Então, o trabalho é conjunto. E eu fiquei naquela... Eu me lembro que Ana disse, Rosália, aceite, Rosália. Me botou na parede, Ana. Na parede mesmo. Aceite, sim, aceite. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou ser capaz de fazer isso? Mas depois me lembrei, não sou eu que sou capaz, eu me lembrei de uma frase que eu li em um livro. Diz assim, quando Deus coloca algo para a gente fazer, não é porque Ele confia na gente, não, Ele confia nele. Aí eu falei, um dia eu disse isso à Ana, falei, Ana, eu li num livro que quando Deus coloca alguma coisa para a gente fazer, Ele não confia na gente, não, Ele confia nele. Então, eu falei, bom, Ele confia nele, nem em mim é que Ele não pode confiar, porque eu não sou grande coisa. Mas como Ele confia nele, então vamos lá. E estamos nós aqui para trabalharmos juntos. Então, o próximo livro será esse. E eu espero que seja assim, muito proveitoso para todos nós, né? Inclusive, né, essas questões de a gente se envolver com relacionamentos discipuladores, né? Eu estou vendo, Sônia está fazendo um esforço para poder fazer um relacionamento discipulador com alguém, as pessoas que estão se decidindo na igreja, então, na hora dos cultos, nós precisamos de pessoas que acompanhem essa pessoa, uma pessoa acompanhando aquela pessoa, fazendo um relacionamento com ela. Então, por quê? Porque ela vai crescendo, ela já vai crescendo, ela não fica solta lá na igreja, nem solta dentro de uma escola dominical, nem num culto, mas ela está crescendo com aquele irmão. Não é aquele irmão dando ali a mamadeirinha para ela, né? Ela vai crescendo, depois um mingauzinho, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos, Eliana, também a expectativa de usar você como coordenadora de um grupo, não é?
nós temos observado cada pessoa, né? E, então, temos a expectativa. Você falou em PGM infantil. Nós já ouvimos de PGM infantil e ficamos, através daquela Terça Multiplique, teve uma apresentação que foi a respeito do PGM infantil, e eu fiquei muito encantada. Mas é um trabalho mais complexo e é um trabalho que tem que ser presencial, eu creio. Não vai dar para fazer assim, né? Se bem que as crianças hoje, né, elas Já vi, Jaque. usam toda a tecnologia, né, com muita facilidade, mas o trabalho com elas tem que ser presencial mesmo, né, que envolve os pais também, tem que ser crianças e pais. Né? Temos também o sonho de um PGM de surdos, temos também o sonho de PGM de jovens, né? Então, é preciso que os líderes surjam, né? E também convidem, né? Para que os PGMs as pessoas têm que abrir os seus lares e se propor a trazer alguém, trazer uma pessoa, trazer duas, trazer o seu vizinho, ou trazer o seu irmão, ou trazer o seu filho, trazer o seu pai, no caso do jovem, né? Trazer os seus filhos. Então, como a irmã Edna e o pastor Pedro estão fazendo, trazendo os familiares. Então, é preciso, né, esse tipo de trabalho. Né? Então, na verdade, temos muito a andar ainda, né? Somos bebês, né? Nós somos PGMs bebês ainda, e Deus há de nos ajudar a andar. Então, irmãos, nós podemos concluir. Jaque quer falar. Jaque quer falar. Então, Jaque, pode falar. Começando, parabenizando o Joilson, realmente foi uma assim, muito, muito rica, nos relembrou de todos os capítulos, e a gente tem que, né, colocar para a nossa vida cristã quando a gente escolhemos ir a Cristo. E a outra é só para colocar o que eu sugeri para a Rosália, né? Eu sugeri a Rosália que colocasse em votação, um recesso em julho para começar o estudo em agosto do livro A Pedagogia de Jesus, porque coincidiu que, como a gente está dando aulas na EBD e outras coisas, o tempo ia ficar muito curto para preparar a aula. Como ela tinha falado, realmente eu achei o livro um pouco mais, sabe, que precisa de um pouco mais de atenção, e eu vou apresentar sozinha. O primeiro capítulo seria eu a apresentação, e vou apresentar só. E aí eu falei assim, Rosália, vamos fazer uma votação para a gente fazer um recesso no mês de julho, porque aí eu acho que seria interessante que todos pudessem se preparar melhor para a apresentação do livro, inclusive eu. Só corrigindo, entendeu? Para ficar mais claro. E aí você já disse que no dia 3, que seria a apresentação, vai ser a reunião para a avaliação do PGM, não é isso? Julho. Então, você quer o mês de julho todo, né? Não, porque quando você falou um mês, eu pensei, bom, um mês. No sábado que vem, o Passo é Pino. No outro sábado, nós vamos fazer... No outro sábado já é 3 de julho, Rosália. Pois é, já vamos fazer aquele encontro, né, para a gente analisar os PGMs. Aí vem depois a palestra do pastor Epímaco, já 1, 2, 3. Aí nós vamos entrar, mas de qualquer jeito a gente ficaria uns dias, mas tudo bem. Vocês concordam
Vamos, então, fazer uma votação aqui com os que aqui estão. Ela quer o recesso de mediano. Aquela de criança. Eu agora entendi. Ela quer um recesso, sabe como é? Aquele negócio de escolinha, que no meio do ano tem férias. Isso, férias de mediano. As férias do mediano. Tá certo, querida. É bom descansar a mente mesmo. Tá bom. Tudo Eu bem. concordo. Também ela tá certa, porque nós estamos na escola dominical, lá da classe Valdívio Coelho, nós estamos começando o projeto de EBD discipuladora, né? E tem algumas mudanças, não é aquele sistema tradicional de ensino. Então, como nós estamos começando isso, né, nós estamos aproveitando o livro do pastor Marcos Paulo, né, que ele escreveu, né, a respeito da EBD discipuladora. Então, a gente está adaptando a proposta dele, né? Que, no fundo, é uma proposta que a gente já vinha desenvolvendo na Valdívio Coelho, né? Mas, de qualquer forma, é nova para os novos professores, né? Bom. Então, é uma chance também de descansar um pouco. Então, todos concordam com isso? O que você acha, Wagner? Não, então, tudo bem, podemos começar. Por mim, podemos começar em agosto, não tem problema, não. Uhum. Eu todos queria concordam. Então, Sim, fale. Dá meus parabéns a Joilson, né, que a gente já conhece o trabalho dele na igreja, é uma pessoa muito envolvida, a gente percebe isso, né? É um bom pregador também, que eu já vi algumas pregações dele. Não tanto. já vi algumas pregações, não deixa bem de pastor, mas é um bom pregador. E assim... Eu chamei de pastor. E dizer que parabéns pela sua criatividade, porque realmente eu tinha olhado esse capítulo, realmente ele era muito enxuto, e você soube usar, né? E o bom é isso, essa questão do desafio, né? E Jesus nos chama todo dia para esse desafio. Que bom. De ser realmente instrumento dele, né? Para a vida das outras pessoas, e você trouxe isso aí, e é bom porque a gente relembra mesmo, como o Jacques falou, porque foi até uma pregação, não me lembro qual foi o pastor que falou, que a gente precisa retoricamente voltar a olhar, porque retoricamente a gente esquece, né? Ainda mais que a gente tem muita informação. E assim, um ponto interessante que eu achei que ele fala, né, nisso, que é a questão do ideal para o real, né? E às vezes a gente tem que encaixar isso, né? Porque foi até uma pregação que eu vi, achei interessante, que o pastor falou, e a gente confunde empenho com desempenho, né? Que assim, a gente tem que pedir empenho de todos, mas desempenho é muito pessoal, né? Envolve experiências, envolve oportunidades que cada um teve, né? Também a busca. Então, assim, às vezes a gente tem que encaixar essa planilha mesmo para a sua realidade, né? Porque não adianta a gente fazer uma coisa que você não vai usar. Às vezes você vai fazer uma planilha muito bonita, como você falou, e às vezes não fica efetiva. Então, essa questão da questão de você realmente botar numa agenda, eu mesmo gosto disso. Eu aprendi a trabalhar assim, seja na minha vida secular, eu gosto muito de trabalhar com datas, com prazos, porque realmente, com a correria do dia a dia, se você não se programar, não se planejar, você não faz, né? E a obra do Senhor, não precisa nem a gente estar aqui, que é retórica, a gente sabe que precisa estar envolvido, estar motivado, porque se a gente não se motivar, a gente não vai conseguir motivar ninguém, apesar de que a gente sabe que é a obra do Espírito Santo, mas ele nos usa, né? Para que a gente seja esse instrumento, né? E pedir todo dia mesmo sabedoria ao Senhor, né? Tiago mesmo fala que tem que pedir inteligência do alto para realmente, não duvidando, né? Porque às vezes a gente pede e duvida que Deus vai dar essa capacidade. Se a gente não duvidar, com certeza ele vai alcançar. O mais interessado é ele. Então, parabéns, meu querido. Viu? Deus continue lhe abençoando aí. Amém. E lhe dê mais criatividade. Amém. Irmão Joilson. Oi, irmã Noélia.
eu só vou te dar os parabéns, porque tudo já foi dito aí. Tudo. Exatamente, todo mundo. Quando você começou, eu achei assim, interessante você achar que não tinha nada no capítulo. E, no entanto, você encontrou tanta coisa num capítulo tão pequeno. Isso maravilhoso demais, muito bom. E vou lhe dizer uma coisa, me tocou muito, exatamente, além de tudo, mas me tocou muito, porque é o que eu sinto na alma, é a falta de estudo, porque eu estou precisando, eu sinto falta disso. Eu preciso me organizar no tempo para eu ter mais tempo, sabe? Para estudar, porque eu preciso muito, muito, muito. Então, cada dia, cada capítulo, cada semana que um dos nossos irmãos fala sobre determinados capítulos, é sempre um crescimento, sabe? É sempre um crescimento. Como hoje não deixou de ser um grande crescimento para todos nós. Muito obrigada, Deus continue lhe abençoando. Amém, irmã. E outra coisa também, a sua timidez, meu filho, tímida sou eu, que ainda não consegui me livrar. Melhor do que antes, mas ainda não consegui me livrar de timidez. Isso eu me pensei atrapalha. que eu ia perder junto com os cabelos, mas o cabelo foi e ela continuou. Pois é, meu querido. Deus abençoe você. Continue Amém. abençoando. Eu li em algum lugar, irmã, que a gente, para ter tempo, a gente precisa gastar tempo. A gente precisa gastar tempo para poder adquirir tempo. Então, a irmã está certíssima. Meu tempo é gasto demais. Eu tenho que fazer, com certeza, eu preciso. Eu sinto isso na alma, sabe? A necessidade de estudar. Mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jay, Deus continue te iluminando, viu? Amém. Ô, Aninha, amanhã tem uma reunião com os adolescentes, não tem? Não, adolescente não, pré-adolescente. Pré-adolescente. Ô, Lia, está dentro da sua faixa de criança? Tem quantos anos? Tá, né? Podia convidar a Lia para ela participar, para ela ver, ela quer trabalhar com crianças. Está fechado o seu áudio. Está fechado o seu áudio, Lia. Cadê Lia? Apareça aí, Lia. Cadê Lia? A Lia. Ô, Leo. Eu não tenho seu contato. Eu não tenho. Mas a gente pode, seja bem-vinda. Ela pode ficar como espectadora amanhã. Eu já trabalhei com principiantes, primários e juniores. Pronto, o nosso tá junior, tá entre junior e pré-adolescente. Tá ótimo. Amanhã, depois mais seu contato. No grupo tem aí, eu te adiciono, eu mando para você pelo Google Meet, viu? A nossa aula de amanhã. Tá bom. E seja bem-vinda, desde já. Tá bom, obrigada, Aninha. Obrigada, minha Deus querida. abençoe. Amém, minha linda. Mas que Deus, Senhor, continue te iluminando, viu, Jay? Você realmente fez um milagre. A gente vê assim, uns pequenos capítulos, longe né? De mim. Mas você entendeu o milagre que eu estou falando. Mas é porque assim, a gente ter essa sensibilidade de pegar um assunto e desenvolver de tal forma, né? Que se torne, for produtivo, for edificante, e que Deus continue cada vez mais te capacitando, viu, meu querido? Amém, gente. Vamos crescer junto. Gente, já são aqui 15 para as 18. Vamos encerrar, irmã Rosália? Vamos encerrar, sim. Eu ainda tenho que ir para o PGM da irmã Edna. Isso. Agora tem uma live também de missões. Pronto, ali a irmã Edna também tem que se preparar para ir para o dela. Isso. Rosália, uma hora que você tiver tempo, qualquer dia, o que você tenha tempo, ligue para mim que eu preciso falar com você. Não tem pressa, mas me faça esse favor. Então já tem um compromisso para depois do PGM da irmã Edna, né? Encerre com oração aí, já que você foi apresentador. Qualquer hora, não precisa ser assim. Uma hora que ela tiver tempo.
Viu, Joilson? Já que Sim, você meu. foi apresentador, encerre com oração aí para gente. Eu ia pedir a Hilda, que ela não disse uma Então, palavrinha até agora. Então, pronto. Taça para a Hilda. Irmã Hilda. Não, Deus Hilda. abençoe, irmã Hilda. Já que você me deu a oportunidade, eu quero dizer que eu já estou muito feliz, viu? Muito feliz porque a pessoa com quem eu faço relacionamento discipulador, eu tenho o PGM com ela sábado de 3 às 4, e hoje ela fez a decisão. Nós fizemos o apelo, decidiu, e é presencial, não é? Ela, às vezes, dá 4 horas, a hora de começar a reunião aqui, e eu estou me despedindo dela, falando com ela. Hoje demorou um pouquinho mais, porque ela fez a decisão, fomos abraçar, e foi aquela alegria. Graças a Deus que ela abriu o coração para Jesus. Então, eu estou feliz por isso. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero... Amém. Hilda, talvez você possa orientar a Sônia Brito, porque ela disse que ela vai fazer o relacionamento com a pessoa, mas que ela precisa de alguém que a ajude, a oriente. E eu estava pensando aí, Ana Paula, mas é porque eles já estão com outras coisas, e você, que já é craque nisso, né? Eu já conheço. É, sim. Eu conheço você há tantos anos, minha filha. Assuma, Eugia. Também com outra pessoa que Kézia deixou comigo, né? Estou tentando fazer, ligando, me falando com a pessoa, Valquíria. Estou com Valquíria, essa aqui de hoje. Você não vai fazer o relacionamento, não. Você só vai orientar a Soninha para a Soninha fazer. Certo, entendeu? Certo. Ela é o PGM também, né? Aqui em casa, é presencial. E o relacionamento. E graças a Deus, né? Então tá bom, tá certo. É para você acompanhá-la, porque é a primeira vez que ela vai fazer, entendeu, Rildinha? Então, eu não estou me colocando para fazer por conta dos estudos que eu tenho que fazer, os estudos bíblicos que eu tenho que fazer. Eu estou até meio atrasada, entendeu? A preparação dos estudos bíblicos. E Wagner mais Débora, lembrem-se das parábolas, porque Jorge está a todo vapor, viu? Rosa, rapidinho, antes de Hilda orar, Eliana, seu nome aqui no grupo é Eliana Costa? Isso. Sim. Ok, pode adicionar aqui. Tá ok, obrigada. Tá bom. Tá, obrigada. Quero dar os parabéns ao irmão Joilson, muito bom mesmo o estudo, muito proveitoso. E também a Eliana, a criatividade dela, viu? Ela é muito criativa. Ela sempre traz alguma coisa assim, muito interessante. Então, ela está de parabéns. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós somos-te gratos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas das tuas mãos, e agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de falar contigo, de estar na tua presença, do nosso contato, aos convívio com nossos irmãos, ó Deus, muito obrigada por esta comunhão. Agora, Pai, nós queremos te pedir que tu nos concedas, ó Deus, o restante de noite a tua paz, sobre a tua proteção, nos guarda, abençoa cada um de nós que aqui estamos. Aumenta, ó Deus, cada vez mais a nossa fé, dirige a nossa vida, seja o nosso crescimento espiritual. Ó Deus, tu sabes quanto nós desejamos crescer, estar na tua presença, fazer aquilo que é do teu agrado, mas tu sabes também das dificuldades, ó Deus, por isso nós te pedimos que tu nos ajude, que tu nos fortaleça, que tu nos dê sabedoria e a orientação do Espírito Santo, para que nós possamos realizar a obra para a qual tu nos chamaste. Muito obrigada por tudo, continua conosco, ó Deus, dando-nos uma noite da tua paz e nos preparando para o culto de amanhã, onde nós estaremos junto com os nossos irmãos, ouvindo a palavra, louvando e agradecendo o teu nome. Amém. Muito obrigada por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, Noélia.
Já que já foi, Já ia desejar um feliz recesso para ela. Tchau, Lia. Obrigado. Irmã Rosália, não esqueça de clonar.